Olá, estamos aqui novamente com o livro do Paul Václavic, Sempre Pode Piorar, ou A Arte de Ser Infeliz. E hoje estaremos trabalhando com o capítulo Bons Tempos Aqueles, 4 Jogos com o Passado. Lembrando que este livro é um, entre aspas, manual para a infelicidade. Então, neste livro, o autor usa de uma linguagem paradoxal para descrever sintomas como, na verdade, técnicas para você atingir um grau maior e cada vez maior e mais aprimorado de infelicidade. Então, ele começa o capítulo. Como se diz por aí, o tempo é o remédio para todos os males. Pode ser verdade, mas nem por isso devemos desanimar, pois é possível defender-se dessa influência do tempo e fazer do passado uma fonte de infelicidade. Interessante sobre esse livro é que ele sempre traz esses joguetes com ditos populares e transforma, leva isso para o âmbito de uma coisa nefasta. Eu gosto muito desse humor ácido, vamos dizer assim, do Paul Václavic, e ele faz isso com uma maestria bem interessante. Tanto que tem muitas coisinhas assim que ele coloca, algumas são mais explícitas que nem essa, e tem outras que você olha assim, quando você lê e sente que tem algo estranho ali, você fica olhando, daqui a pouco a filha da mãe tá falando sobre. Então é muito bacana de ler com atenção esse livro por causa desses joguetes linguísticos que ele faz. A primeira técnica que ele vai trazer para usar o passado de uma forma negativa é a exaltação do passado. O mais talentoso aspirante à infelicidade não achará difícil imaginar sua juventude como a era dourada que não volta mais. Assim, poderá explorar um reservatório inesgotável de tristeza. Aqui, depois ele fala: um outro seria a dor de cotovelo motivada pelo fim de um caso amoroso. Resista aos apelos de sua consciência, de sua memória e de seus bem-intencionados amigos que querem convencê-lo de que esse relacionamento já estava morto há muito tempo e que você muitas vezes se perguntava, rangendo os dentes, como seria possível escapar daquele inferno. Não acredite que a separação é o menor dos males. Pelo contrário, convença-se, pela enésima vez, de que começar de novo será um completo sucesso. Afaste todos os seus amigos e fique de plantão ao lado do telefone, em completa disponibilidade para a chamada decisiva que vai mudar a sua vida. Mas se espera lhe parecer intolerável, nada melhor do que procurar um relacionamento idêntico. É uma experiência humana antiquíssima. Não tem a mínima importância se essa pessoa, a princípio, parecer ser bem diferente da outra. Então, aqui ele fala sobre fórmulas, que nós usamos. Muitas pessoas, por exemplo, quando chegam à fase adulta, ficam olhando para o passado e exaltando aquela época como a época mais feliz de suas vidas. Ou a única época feliz de suas vidas. No caso do relacionamento amoroso, ele dá várias ideias. Não acredite que a separação é o menor dos males. Ou seja, acredite que a separação é a pior coisa que pode acontecer. Deixe amigos de lado, Esqueça a tua consciência, esqueça os momentos ruins, pense, foque apenas nos momentos bons. Fique completamente disponível para uma chamada que você não sabe se vai acontecer e que vai mudar a sua vida. Ou seja, não é apenas uma chamada, é a chamada que vai mudar a vida. Exalte isso, deixe isso muito grande. Então, essa exaltação do passado é o que ele mostra como uma das formas de gerar infelicidade. Ou seja, quando nós damos um valor desproporcional àquilo que aconteceu no passado e colocamos aquilo como a única fonte possível de felicidade nas nossas vidas. Essa forma de exaltação do passado, ela é muito comum. Vejo isso praticamente todos os dias em consultório de psicoterapia, e ela também é uma estrutura rígida. É a ideia fixa de que o passado era melhor. Ou seja, eu olho apenas para lá. Eu gosto de usar a expressão você caminha para o futuro de costas. Então, você só vai vendo o que passou. E a partir do momento que passou é que a pessoa valoriza. Ela não valoriza enquanto a coisa está acontecendo. Apenas depois que passou. Passou. Viu como era bom? Viu como era bom? Viu como era bom? Viu como era bom? Só que isso em tom de perda, em tom de lástima. E não em tom de gratidão. Tipo, que bom que eu tive isso.
Meu passado foi rico, olha que coisa boa. Agora eu olho para o futuro e vivo o presente. Tá? A segunda forma de se agarrar ao passado, uma outra, né, é a mulher de Lot, que ele fala. Uma outra vantagem de se agarrar ao passado é que não sobra tempo para se dedicar ao presente. Né? E aí ele fala, Lot é uma mulher da Bíblia. O anjo do Senhor disse a Lot e sua família, fuja desta vida, não olhe para trás nem pare na planície, vá para as montanhas até que tudo seja consumado. Sua mulher, porém, olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. Lot é a única pessoa pura da cidade de Sodoma e Gomorra, que foi destruída pelo Senhor por ter muitos pecados, e Lot, porque era puro, foi poupado. Então o anjo do Senhor vem e diz isso para ele, a família dele, só que a mulher dele olha para trás. E aqui ele faz um comentário ácido, né? Justiça seja feita à senhora Lot. Devemos concordar que o que acontecia em Sodoma e Gomorra era muito mais excitante do que a perspectiva de viver numa montanha deserta, mas ela foi estupenda. Conseguiu escapar de ambas as alternativas. Então aqui ele faz com este comentário, ele mostra algo bem interessante, que é quando a pessoa foca no passado e ela não vive o passado, porque não dá mais para viver, mas ela também não caminha em direção ao futuro. Então essa metáfora dela ter sido transformada numa estátua de sal, estamos falando de Deus, né? Todo-poderoso Jeová, ele poderia simplesmente ter aniquilado a mulher, virava pó, né? Destruía. Mas não, ela vira uma estátua. Ou seja, ela fica petrificada naquele ponto entre o passado e o futuro, olhando para o passado. É o olhar para o passado que petrifica. Ou seja, é um pouco diferente da primeira, onde há uma exaltação do passado, porque a pessoa deseja voltar para aquele passado. No caso da mulher de Lot, não. Ela fica presa no presente por causa do passado. Então ela olha para trás. Ela fala, mas poderia... E ali ela para. Ela não caminha mais. Ela não consegue mais se mover. A pessoa fica presa dentro daquela perspectiva de olhar para trás. Né? Bom, tem um outro, que é O Copo de Cerveja Fatal. Aqui ele fala de um filme, O Copo de Cerveja Fatal, de um W.C. Fields, né? Que fala a respeito do jovem que toma um primeiro copo de cerveja e um monte de consequências nefastas que isso tem na vida dele depois. Aí ele coloca assim, este conceito de fatalidade tem suas vantagens inquestionáveis. Né? Tudo bem, estou arrependido, devia ter percebido o erro, mas agora é tarde demais. Naquela hora eu errei, agora eu sou vítima do meu próprio erro. Temos que admitir, esta forma de autopunição é apenas amadora. Procuremos alguns refinamentos. Que tal se por ocasião do acontecimento desencadeador eu não tivesse feito nada? E se ninguém pudesse me acusar de qualquer colaboração, então sem dúvida serei vítima de verdade, tão puro e inocente. E que alguém se atreva a me salvar do sacrifício ou mesmo esperar que eu tome alguma providência contra a minha infelicidade. Nas raras ocasiões em que o curso imprevisível dos acontecimentos nos recompensa graciosamente pelas frustrações e privações passadas, o especialista em felicidade está longe de perder o ânimo. A fórmula é: agora é tarde, agora já não quero. Vou fazer uma pausa aqui, porque depois ele fala sobre a perícia máxima desse jogo. Então, aqui é a ideia de que eu não poderia errar. E se eu errei, em algum momento do meu passado, isto é a prova cabal de que provavelmente eu errarei e devo ser punido o resto da minha vida inteira. Tá? Isso é muito comum em musicistas, tá? Pessoas, especialmente que tocam em orquestra sinfônica, a pessoa vai lá e toca e não sei o que, e depois fica se remoendo por causa de uma nota que ela errou no meio do concerto. Né? Pois bem, então essa ideia de você transformar um erro passado numa prova cabal de que você vai continuar errando
e de que você é uma vítima deste erro, é o tema daqui, né? Porque daí a pessoa, ela não apenas errou e pode fazer algo com isso. Ela errou e agora ela tá ferrada. Agora a vida inteira dela acabou. Agora, por causa daquele erro, ela não vai mais poder ser feliz na vida. Algumas pessoas usam a expressão, a minha vida está manchada por causa disto. Então, esta mancha é exatamente essa autopunição que não permite a pessoa ou aprender com o passado, ou simplesmente esquecer e falar, bom, ok, errei no passado, agora daqui para frente eu não vou mais cometer o mesmo erro. Né? Toca o barco. Aí, quando ele coloca essa segunda questão, muitas vezes o que acontece é assim. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo que eu entendi há muito tempo atrás. Então, a pessoa tá lá na festa, não sei o que, tá paquerando a outra, né? E fica naquela, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, não sei o que, meio que não vai. Né? Não sei o que, não vou. Aí pega, senta lá, fica meio moribundo, moribunda, né? E daqui a pouco a pessoa desejada chega e senta do lado dela, chega do lado dele. E tá a fim de ficar com essa pessoa. Mas, como ela não foi até a pessoa, esta pessoa se acha indigna de receber aquilo. E ela diz, não, melhor não. Já que eu não fui, então eu não vou receber isso daqui agora. Porque eu devia ter ido. Se eu fosse, eu mereceria. Mas como eu não fui, então eu não mereço. Então eu não vou pegar, não vou fazer, não vou ficar com essa pessoa. Né? E isso eu estou dando um exemplo da vida amorosa, mas isso acontece com muitas coisas. Vida profissional, né? Estudos, sorte na vida. Às vezes a pessoa não consegue lidar direito com a sorte que ela tem. Né? Então, agora é tarde demais. Agora já não quero mais. Mas a perícia máxima nesse jogo, próxima da genialidade, consiste em responsabilizar o passado também pelas coisas boas e em convertê-las em capital para a infelicidade atual. Imbatível exemplo dessa variação do tema é a exclamação de um portuário veneziano proferida depois da saída dos Habsburgos de Veneza. Malditos sejam os austríacos que nos ensinaram a comer 3 vezes por dia. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui é que a pessoa se torna vítima até daquilo que tinha de bom. Ou seja, como agora eu não tenho mais ou tenho que fazer isso sozinho, então agora eu fiquei condicionado a ter as coisas boas da vida. Eu sou uma vítima disso e se eu não tiver isso, eu sofrerei imensamente. E é uma coisa que eu vejo de muitas pessoas, jovens adultas, quando estão saindo de casa. Ah, pô, meu pai não devia ter me dado tantas coisas boas que daí eu não sofreria tanto. Né? Ou minha mãe deveria ter me ensinado a passar minha roupa, porque daí eu não estaria sofrendo agora. Né? Ou seja, até as coisas boas do passado são usadas como uma forma da pessoa provar que ela é infeliz e que o passado, na verdade, trouxe muita infelicidade para ela e que ela é uma vítima disso, porque ela não tem como fazer nada. Tá? E por fim, a chave perdida. Um bêbado está debaixo de um lampião de rua e procura. Um policial se aproxima e pergunta: o que você perdeu? O bêbado responde: minha chave. Agora os dois começam a procurar. Por fim, o policial quer saber se o outro tem certeza de ter perdido a chave exatamente ali. E este, o bêbado, responde: não, foi mais adiante, mas lá está escuro demais para procurar. Muito bem. Ao contrário da técnica anterior de jogar a causa e a culpa de acontecimentos passados em forças ocultas, este quarto jogo requer um rígido apego às soluções que um dia foram perfeitamente adequadas ou até mesmo as únicas possíveis na época. O problema com essas soluções para as circunstâncias estabelecidas é que estas últimas mudam com o tempo. Por motivos ainda misteriosos, tanto os homens quanto os animais tendem a considerar o que foi a melhor adaptação possível como a única e a eterna. Esta ingênua concepção acarreta uma dupla cegueira. Em primeiro lugar, qualquer adaptação se torna mais e mais ultrapassada com o decorrer do tempo. Em segundo, sempre houve, ou pelo menos há agora, uma série de outras soluções tão válidas quanto. Esta dupla cegueira tem duas consequências. Primeiramente, a solução patenteada se torna cada vez mais inútil e a situação cada vez mais difícil. E depois o peso crescente do sofrimento. Associado à crença de que existe apenas aquela única solução, leva a uma única conclusão. Deve-se tomar outra dose do mesmo remédio. Então, o que acontece? Esse daqui é um exemplo que também é comum em psicoterapia. Todos nós fazemos isso. No nosso passado, a gente teve um problema e a gente resolveu esse problema.
de uma certa forma. E a gente continua usando essa forma. E daqui a pouco essa forma começa a não funcionar mais. E a gente continua insistindo na forma. E a forma continua não funcionando. E a gente começa a sofrer. E aí a gente fala, mas que droga! Eu tenho que fazer mais disso daqui, porque isso daqui deu certo. E isso daqui continua dando errado. Vocês entendem? Então, nós tendemos a insistir naquilo que não funciona quando aquilo já funcionou uma vez. Basicamente é isso. Então, é por isso que é um olhar para o passado. Eu fico remoendo aquela resposta, remoendo, até que não dá mais. E aí, quando não dá mais, eu continuo remoendo. E eu fecho a minha percepção para entender que eu posso ter uma outra resposta. Que eu posso dar ver a coisa de uma forma diferente. Né? Que é o que ele fala. Aí eu vou tomar uma nova dose do mesmo purgante. Eu me torno cego para isso. Isso é uma coisa que acontece muito. Né? A solução se torna cada vez mais inútil, como ele fala, e a situação cada vez mais difícil. Então as pessoas começam a reclamar cada vez mais da situação, sofrer cada vez mais, porém, o que elas fazem? Repetem de novo a mesma coisa. E mudar os nossos comportamentos, muitas vezes, é uma das coisas mais difíceis que tem. Muito bem. Aqui, para fechar o capítulo, ele fala, né? O aspirante à infelicidade deve observar duas regras simples. Em primeiro lugar, só existe uma única possível, permitida, razoável, sensata e lógica solução para o problema. E se esta solução ainda não deu seu resultado, isso só prova que você ainda não se esforçou o bastante. Em segundo lugar, a ideia de que só existe uma única solução nunca deve ser posta em dúvida. Apenas a sua colocação em prática é que deve ser questionada e aprimorada. E aqui ele está fazendo uma crítica, né? Há uma ideia, como é que eu posso dizer, infantilizada de mérito. Porque a estrutura do que ele está falando aqui é isso. Você tem que se esforçar mais, você tem que se aprimorar, você tem que ser melhor. Né? Só que não há um questionamento sobre se aquela solução de fato está trazendo uma solução. Eu canso de trabalhar isso com meus clientes. Né? O que você está fazendo para solucionar o problema é algo que de fato soluciona esse tipo de problema? Né? Muitas vezes o esforço não resolve o problema. Às vezes eu tenho que fazer alguma outra coisa, às vezes eu tenho que simplesmente reclamar ao invés de me esforçar. Às vezes eu tenho que parar ao invés de continuar agindo. E fazer essa pergunta é muito importante neste âmbito, porque sem ela, muitas vezes a pessoa fica presa, né, a um comportamento que não traz aquilo que ela deveria trazer, aquilo que faz bem para a pessoa. Tá? Muito bem, gente. Espero que vocês tenham gostado. No próximo eu vou falar sobre russos e americanos, tem uma piadinha aqui bacana, né? E é um outro jogo que o povo Slavik nos traz neste livro. Espero que vocês estejam gostando dessa nova série. Um abraço e até a próxima.